como que você foi expandindo, né, além da medicina, para criação de conteúdo, de palestras? Que coisas foram compondo e foram aparecendo? Foram aparecendo Caios na sua vida que foram Não, o Caio foi só aquele. Da medicina, Eunice, foi só para ir para mudança de rumo. Olha, eu acho que eu sempre tive isso de não estar nunca satisfeita, mas não satisfeita insatisfeita o tempo todo. Eu tinha insatisfação quando eu sentia que eu estava fazendo uma coisa muito bem e falava, agora eu já sei fazer isso muito bem. Eu agora posso ter espaço para botar energia em outro lugar. Eu sempre tive essa sensação. E aí, quando eu comecei a escrever, né, as palestras começaram a vir, né? Foi uma consequência natural. E aí eu comecei a fazer palestra, gostei disso. Foi uma coisa que eu gosto dessa interação, eu gosto de entender que eu estou tornando o conhecimento acessível a ponto de deixar ele muito simples. Né? Porque assim, as pessoas acham que cérebro é complicado, que saúde mental é complicado. É complicado quando a gente não sabe. Quando você sabe, tem uma lógica, e essa lógica, mesmo que você não saiba profundamente medicina, você fala assim, isso faz sentido pelo funcionamento do meu cérebro. E você pode tomar melhores decisões. Então, vieram os livros, vieram consultorias de programa. Eu fui consultora do primeiro Sem Censura, com a Leda Nagli, 16 anos. Eu fui consultora da Ana Maria Braga de manhã durante 8 anos. Fiz Jô. Tive o privilégio de ir ao Jô 4 vezes. É um privilégio. Tive o privilégio de ser entrevistada por Marília Gabriela. Dentro disso, nos últimos 5 anos, me deu a sensação assim, vou começar a diminuir os atendimentos e vou dar a parada para pensar o próximo passo. E aí veio a pandemia, eu não recuei, eu continuei preparando para não mais atender. Falei, talvez eu escreva mais, não sei, mas estava numa dúvida. Quando eu entrei na pandemia, aquela coisa de ficar em casa, eu falei assim, não vai rolar, ficar sem fazer nada. Aí escrevi o livro Felicidade, Ciência e Prática para uma Vida Mais Feliz, que era o oposto de todos os outros, que todos os meus livros falavam de doenças, esse falava o contrário. Ali eu vi que tinha uma mudança. Eu estava deixando de atender e estava começando a querer inspiração mais do que soluções. E aí começou o Vilela me chamou para fazer um podcast. Aí ele falou, não, você vem. Eu falei, meu filho, quanto tempo dura isso? A gente fala 1 hora, 2 horas. Eu falei, o pessoal não está pegando conteúdo em 50 segundos de pílula, você imagina. Esse troço aí é furada, filho. Aí ele falou, mas pensa em vir. Eu falei, tá bom. Aí um dia eu vinha passar o final de semana em São Paulo, que eu gosto de vir de vez em quando para fazer teatro, vejo todas as peças, cultural, deixo tudo reservado, deixo tudo reservado. E aí eu falei, olha só, eu estou indo para São Paulo e sexta-noite está livre, eu só tenho um jantar com os meus amigos, 21 horas, lá nos Jardins. Então vem. Cheguei lá, tá? Aí cheguei pro Lênin, eu falei, Lênin, me vê um Uber, 8h30. Aí ele, 8h30? Eu falei, são 7 horas. Dá tempo. Vou deixar para pedir Uber depois. Falei, tá bom. Aí liguei e falei, gente, tô saindo daqui umas 8h30, me aguarda aí. Eu só sei que deu 3 horas. E eu não senti. Juro por Deus, não senti. E aquilo foi. Eu voltei de lá com uma adrenalina diferente, que não ocorria há muito tempo. Uma inquietação, vum. Falei, não, ok, pode ter sido só hoje que deu esse... Rolou uma conversa, tá. Aí depois eu fui no Podpah. E os meninos, muito engraçados. Doutora, somos ignorantes, tenha paciência com a gente. Aí eu falei, já me seduziram, né? Tipo assim, essa coisa de você... A gente vai fazer umas perguntas, a senhora corrige a gente. Tá, eu falei, interessante isso. Era diferente, faixa etária diferente, o Vilela tem mais ou menos a minha faixa etária, eles eram interessantes. Aí depois o Flow, né? O Igor... Estou gostando. Aí chegou 1 hora, voltei ao Vilela, segunda vez. Aí foram 4 horas. Caramba. Saí de lá, eu estava com os meus sócios ali. Cheguei no hotel, eu falei, eu quero que vocês vão comigo. Aí eles, por quê? Eu falei, observa aquele troço, porque pode ser uma impressão minha. Esse troço está me dando um barato
Pode ser nada disso, pode ser uma distorção minha, da minha cabeça. Voltamos do podcast. Eu cheguei, vamos lá pro meu quarto? Todo mundo no hotel, pedimos pizza, 3 horas da manhã, eu falei, eu vou abrir um podcast. Vocês topam abrir comigo? Sócio. Eles eram de Minas. Eles mudaram pro Rio de Janeiro. Eu sou boa de inspirar. E eu falei assim, mas a gente não sabe nada disso. Eu falei, a gente vai estudar. Aí ele foi estudar câmera, foi não sei o que lá, ele falava assim, Black Magic. Eu falei, tá, e aí, é boa? Vamos, compra essa. Eu falei, o nome é bonito. Porque o poker, né? Aquela cena que eu entendi. Eu delego fácil, sabe? Eu, tipo assim, ele falava assim, se der errado, gente, deu errado, faz parte da vida. Eu não assinei nenhum contrato para dar certo. E eu acho que essa coisa que a gente tem de fazer muito brainstorm, de não sei... Tem um tesão que conecta a gente, sabe? Não é nem onde a gente quer chegar, mas a gente quer inspirar pessoas. Eu quero um banco de talentos. O podcast hoje está tomando um formato diferente, a gente está aprendendo, vai fazer um ano. Que legal. Vai fazer um ano em maio, o Pod People. E o tema é para ver gente que faz, acontece e inspira. Então, tem gente que eu chamei e falou assim, como é que você me descobriu? Porque eu só tenho 1000 coisas. Eu falei... Te stalkeei bastante. E você sabe o que fala, e fala porque faz. Então você vem. E a pessoa falava assim, cara, que dimensão é essa? Foi surgindo uma coisa tão bacana de aprender, de trocar, que eu falei, eu quero isso.